Meu nome é Davi, né? Eu passei um bom tempo afastado da comunidade Python, afastado de um monte de coisa, né? Fiquei, sei lá. Mas assim, eu conheci o Python em 2006, numa palestra do Ramalho, e desde então eu fiquei viciado. Então tudo que eu fiz depois, né? Normalmente eu tentei usar Python. Hoje eu vou falar um pouquinho do Docker, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma enquete. Quem conhece o Virtual Env, ou trabalha, conhece, ouviu falar? Virtualização, com VirtualBox, KVM... bom. E Docker, containers. Legal. Então eu espero, né, contribuir com quem nunca ouviu falar e, né, isso, às vezes sem querer mostrar alguma coisa nova para quem já trabalha. Né? Bom, o Docker, né, eu vou tentar interpretar um pouquinho a logomarca dele. Né? É uma baleia com containers. Né? O que eu entendo? Vou tentar fazer uma analogia. Né? Vamos imaginar que servidores, né, são navios, né, e aplicações, né, são bens, né, são objetos que o navio transporta. O container, no sentido do Docker, seria você, né, colocar os bens dentro de containers, como a gente faz, né, na vida real. Então, garantindo que um produto não atrapalhe o outro, um óleo não suje, né, um eletrônico. Então, a ideia do Docker é exatamente essa, né, você conseguir isolar um pouquinho melhor, né, processos, né, rodando no sistema operacional, que em alguns casos chega a ser o mesmo nível de isolamento que a gente tem numa máquina virtual, só que de uma maneira muito mais leve. Né? Ele costuma agilizar o ciclo de codificar, testar e dar deploy. Né? E o conceito dele é você pegar uma aplicação sua e dockerizar. Né? Tem da sugestão de um app container. Em alguns casos, isso não precisa ser verdade. Né? E outro conceito interessante é que você pode tanto dockerizar aplicações que rodam em background, por exemplo, Apache, Nginx, algum web service em Python usando alguma tecnologia de background, ou você pode simplesmente executar um comando e depois jogar o container fora, né? Pegar o retorno, interagir com alguma coisa. Né? E ele também consegue fazer persistência da mesma maneira que a gente tem numa máquina virtual. Você pode escolher manter os dados. Você pode, inclusive, separar os dados do container onde está o código da aplicação da onde você armazena. Né? Você faz um container de dados e um container com código. O Docker, né, no meu ponto de vista, ele é relativamente recente. Né? O código dele foi aberto em 2013. Né? Ele já era usado inteiramente pela empresa que desenvolveu. Ele alcançou 1.0, né? Um ano e 3 meses depois, né, quando realmente, segundo o comentário do changelog, é production support. Então, acho que até lá ele devia ser muito beta. Né? Eu não sei dizer qual era a estabilidade, qual era a recomendação, se deveria ser usado a sério, mas desde então, o que eu entendo é que ele cresceu muito rápido. Né? Ele começou aí no caminho de limitar recursos, né? Você consegue falar quantos processadores você pode usar, até onde vai usar memória. Né? O 1.5 ele realmente limitou toda a memória, né? Não só RAM, né? Realmente todo o espaço. 1.6 começou a suportar o Windows, mas nesse caso é mais do cliente do Docker. Né? Você ainda precisa de um host rodando o Docker Engine, e aí você consegue ter já alguma coisa do lado do Windows para desenvolver. Então você consegue editar o código, se comunicar com o host e gerenciar. Aí depois também mais, né, refactorings e outros suportes, como os ZFS, a parte de network. E, né, nesse mês já saiu o 1.8. Então, quando você vê, já tem versão nova, já tem mais coisa, a documentação já mudou umas 3 vezes, quando você vê, já tem um monte de coisa. O ecossistema também está crescendo muito rapidamente, né? O que começou só com o Docker Engine, que é para executar a aplicação dockerizada, agora já tem o Swarm, que é onde você já controla vários host Dockers, né? Um na Amazon, um local. Já você consegue gerenciar, fazer o container começar a escalar num, começa a aparecer no outro. Aí, claro, depende sempre da arquitetura da aplicação, né? Ele não faz milagre, ele não muda o seu código, ele simplesmente ele te ajuda a escalar. Né? Se você trabalha com microservices, você consegue, né, ter várias instâncias em vários lugares usando o Swarm para te ajudar nisso. O Compose, o legal dele é o seguinte: se a gente deve, né, fazer um app por container, então o Compose te ajuda a fazer, né, uma aplicação multi-container, onde você tem um banco de dados, você tem a aplicação, você pode até isolar do web server, consegue fazer o que quiser, ter o container de dados também isolados, e aí você consegue iniciar, criar, refazer tudo usando o Docker Compose. E o Docker Machine, que a princípio eu não tinha entendido, mas quando eu entendi, eu achei muito legal. Que ele simplesmente se conecta num Docker host, ou melhor, provisiona um. Se você tiver uma chave da Amazon ou do Hackspace, se eu não me engano, mas de algum
alguns fornecedores de cloud, ele mesmo já cria uma instância para você lá, já sobe e configura a distribuição com Docker do outro lado, e você já no console da sua máquina já começa a interagir e fazer da mesma maneira como você faria logado no próprio Windows que tem o Docker ou numa máquina virtual local. Ele, inclusive, já suporta muito bem o VirtualBox para você começar já a usar. Então, se você tiver o VirtualBox instalado, ele já vai e já configura já uma máquina virtual com o boot do Docker, que é a distribuição para desenvolvimento, e já começa a usar. Isso em qualquer sistema operacional, seja o Windows ou o SX, né? Porque no Linux é fácil. Você dá uma apt-get Docker, você já tem um Docker lá. Mas se você estiver no SX ou no Windows, você consegue ter a mesma interação. Basta ter o VirtualBox rodando em background. E, bom, tentar explicar um pouquinho como o Docker funciona. Não foi muito a fundo, mas é basicamente isso, né? Ele fala diretamente com o kernel do Linux. E ele usa vários recursos que vieram sendo desenvolvidos nesse tempo todo, né? Principalmente os cgroups e o namespace, que permitem realmente começar a isolar muito um processo do outro. Um processo rodando, dependendo de como você configura cgroups e namespace, ele não consegue enxergar outros processos, ele não consegue fazer muita coisa. Então, essa é a base. Então, assim, até hoje, a gente vai precisar sempre de um kernel do Linux com suporte a essas tecnologias. A Microsoft parece que ela se animou muito com essa história do Docker e ela está fazendo alguma coisa no Windows Server para fazer algum uso de container e aparentemente ainda compatível com essa API do Docker. Eu não sei como vai ser, eu não sei se vai ser, por exemplo, uma imagem de Docker Windows Server que tem, por exemplo, um KVM junto, aí você conseguiria rodar um mini Windows Server dentro de um host Linux. Eu sei que o oposto a gente já faz com o VirtualBox, né? Então a gente já consegue, num host Windows, você já tem uma máquina virtual lá dentro e você consegue ter o Docker igualzinho no Linux. E esse slide tenta explicar um pouquinho como você interage, né, com o Docker em si, né? A gente consegue construir ou baixar imagens, né, com o Docker Build e o Docker Pool, e implicitamente pelo Docker Run, que é onde você inicia mesmo um container. E aí ele se comunica com o seu host, na mesma máquina ou, né, em qualquer outro lugar. E temos um repositório central, ou você pode fazer um privado do Docker Registry, onde tem imagens base, onde você consegue, por exemplo, se você precisa de um MySQL, você vai lá, pega a imagem, sobe, já está lá servindo, né? Com o Docker Run ou usando o Compose, você já consegue até configurar como você vai usar esse banco de dados e já está pronto. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho dos principais comandos, né? Realmente, o Docker Run ele é bem semelhante a você pegar e conseguir configurar uma nova máquina virtual pelo KVM ou VirtualBox. Simplesmente vai lá, põe alguns parâmetros, ele inicia. Se for um programa simples, sem background, ele já roda, já dá o retorno e acabou. Ele até mantém os dados, se você quiser usar, ou você já põe um comando também já para limpar. O Docker PS vai listar tudo que está em execução, realmente bem simples, né? É possível você pegar um container que está rodando em background e fazer uma espécie, né, eu coloquei de login SSH. Seria como se você tivesse uma máquina virtual que você conecta no console dela por SSH para fazer gestão, você consegue fazer isso também. Ele vai colocar mais um processo rodando no seu Docker, pode ser o Bash, e aí você interage. Pode fazer o que quiser. Você pode até dar uma apt-get update e funciona igualzinho. Não tem limitação no que o aplicativo faz dentro do container, né? E é possível também você, a partir de uma imagem sua, padrão, ou qualquer imagem, dar um Docker exec com um Bash, fazer um monte de comando e dar um Docker commit no final. E você gera uma nova imagem para você distribuir. Então você pode usar o build com o Docker file, que é a maneira mais usual, né? Pelo menos você já tem, você vai gerenciar como um projeto mesmo, ou você pode fazer, né, manualmente no commit, às vezes até para testes. E até é possível salvar e você consegue exportar tudo que está dentro do container num tar, né, e depois recarregar e já botar em execução, né? Seria uma espécie de suspender ou até um backup. Esse é um exemplo, né, do Hello World usando uma imagem do Ubuntu, né, dentro de qualquer host Docker. Seria basicamente Docker Run, né? Eu botei a linha de baixo, mas é tudo junto, né? Você escolhe a imagem e até o label dela, dá para ter várias versões da mesma imagem. Então eu peguei o Ubuntu 14.04, simplesmente chamei o bash, né, dando Hello World. E realmente, né, ele retorna e o Docker, né, para de rodar, né? Se eu quiser o Ubuntu 15.04, mesma coisa. Inclusive ele vai, baixa. Se você não tem localmente as imagens, ele vai, baixa e roda. Python 2, mesma coisa. Nesse caso, eu entrei no modo interativo. Eu chamei o container e conectei o console nele. Aí eu estava dentro do Python, já a hora que rodou o Python, dei um print, né, dei Ctrl D, fechou o container. Nesse caso, seria como se tivesse um aplicativo instalado na máquina. É a mesma coisa. Roda, inclusive, no mesmo kernel, né? Python 3, então você assim, tem uma infinidade já de imagens padronizadas, né, suportadas ou por funcionários que já trabalham para o Docker, às vezes pela comunidade, às vezes por pessoas do próprio Python, né? Cada imagem vai ter a sua equipe, mas a ideia é que realmente essas imagens sejam
cuidadas da mesma maneira que o Linux né? Todos os projetos software livre, né? A ideia é confiar, mas a gente pode sempre fazer a nossa própria. Inclusive, é muito bom você olhar no Docker Registry e no GitHub. Geralmente, todo mundo põe no GitHub e você olha como os Docker files são montados. É a melhor maneira de aprender, você vai, copia e começa a alterar pro seu gosto. E é o seguinte, fazendo esses slides ontem, eu tava pegando umas imagens até no próprio site do Docker, e aquela imagem que mostra um pouquinho como os comandos interagem, né? O Docker Registry e o Docker Host. Eu tentei colocar no Google Docs e ele não aceitou. Aí eu fui ver, era um SVG. Eu falei, engraçado, preciso converter essa imagem, né? Como que eu faço? Geralmente eu abro uma máquina Linux, VirtualBox, ou instalo o Escape no SX, mas nunca é muito tranquilo, tem que startar a máquina virtual. Aí eu lembrei, por que não eu procuro uma imagem no Escape, no Docker, e executo simplesmente de uma vez só, né? Eu já vou botar o zoom, né? Mas executo, compartilho uma pasta que tem o SVG, peço para exportar um PNG e pego. Fez exatamente isso. E esse é o comando. Docker run, né? Você usa o atributo V, passa um caminho no host, 2 pontos, um caminho dentro do container, que vai ser colocado lá, como se fosse uma pasta compartilhada no VirtualBox, mesma ideia. Falo que é descrita também, porque eu vou querer pegar um PNG de volta. Pego essa imagem do usuário Rash, né? Ele fez a imagem do Inkscape. Nesse caso não era uma imagem oficial. Se fosse oficial ia ser só Inkscape. E passo linhas de comando para o Inkscape simplesmente fazer o que eu quero, o que ele tem. Export PNG, aí eu passo onde está, eu joguei tudo no /root. Para mim foi mais fácil, não sei se é uma boa prática, né? Tem que tomar cuidado. E simplesmente me passa me dá um PNG e passei o SVG para ele. Rodou ele baixou a imagem, rodou, foi uns 15 segundos, não estou brincando. Essa é a vantagem do Docker. E agora um exemplo usando o Django, né? Que eu queria o seguinte, o Nginx, usar o pip para instalar algumas coisas, principalmente o PyTZ, que é uma dependência do Django, o micro WSGI, né, para integrar, e o supervisor, né, porque o do micro WSGI ele precisa, pelo menos no estudo que eu fiz, eu precisava dele para encaixar no Nginx, né? Foi o deploy que eu testei. Então a gente começa um Dockerfile, né, nesse caso. Eu saí da imagem do Python, aí eu instalei, como a imagem do Python é baseada em Debian, aí tem o apt-get. Eu instalei o Nginx direto do repositório dele, né? Aí sim comecei a instalar o que era Python, né? Até dei um upgrade no pip, porque ele ficava reclamando a cada pacote que eu instalava que tinha uma versão nova, que ainda não foi atualizado na imagem do Python, mas normalmente, semanalmente, as imagens são atualizadas, então isso tende a não acontecer. Peguei o Django 1.8, PyTZ, Supervisor e o WSGI. Configurei tudo, então você, do lado, junto com o seu Dockerfile, você guarda os arquivos de configuração. E aí você coloca eles dentro lá do container. Criei um projeto teste no Django, que aí já tinha o path configurado no Nginx e outros lugares, né? Aí eu Pose, né? Eu coloquei a porta 80 para fora do container, assim, é como se tivesse um pequeno firewall lá dentro, né? Você tem que falar quais portas você quer, colocar para fora. E rodei o supervisor já configurado para iniciar tudo. E aí funcionou, né? Isso já foi uma satisfação imediata. E se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo desconstruindo, mas né, enquanto isso, já pode preparar o próximo palestrante, só para vocês verem assim, a velocidade, como funciona. Só tem um momento que eu... Então, assim, você deu o comando, a partir do Dockerfile, eu dei o comando, e aí ele começa a executar, ele cria um container base no container Python 2 e começa a executar aqueles comandos que eu coloquei. E isso é em tempo real, realmente. Ele faz download, ele roda apt-get, ele está atualizando. Então é uma boa prática você já atualizar todos os pacotes. Então eu já dei um apt-get update, depois um install Nginx e um clear no final para não ficar o cache do apt-get na imagem também. E aí ele vai indo. Né? Esse vídeo tem uns 3 minutos, então né, se alguém tiver alguma pergunta... Eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma observação. Você estava falando do container de Windows. Eu estava no meetup que os caras fizeram a parceria com a Microsoft. O lance é, eles vão fazer containers Windows rodar em cima de Windows Server. E essa semana os caras já falaram que no Windows Server 2016 já vai ter esse suporte. Legal, muito obrigado. É interessante ver a Microsoft, né, andando no mesmo caminho. Perguntar como que é, que eu vi você fazendo os comandos direto na configuração do Docker, mas como é que, não sei se você já trabalhou com isso, mas como que isso interage com outros esquemas de receita, tipo Ansible ou algo do tipo, porque eu, tipo assim, pelo que eu percebi, eu já tinha olhado um pouco o Docker, mas vendo como você está fazendo sua receita aí, tipo, em alguns tipos de configuração, provavelmente é usar um canhão para matar uma barata, se você for usar Ansible, sendo que você pode botar todos os comandos dentro do Docker. Pelo menos eu já vi que o pessoal também usa Ansible junto, mas eu acho até que seria muito para fazer isso. Você acha que isso elimina um pouco? Qual a sua experiência com isso? Bom, eu tô fazendo ainda exemplos mais práticos e começando a conhecer. Eu acho que é isso mesmo. Depende do que você vai fazer, você não precisa usar uma outra ferramenta, mas muita gente faz uns deploys
deploys gigantes usando tudo. Aí infelizmente eu não conheço todas as ferramentas de deploy, receitas, mas o pessoal mistura assim. Acho que a ideia é essa. Pergunta acho que é mais simples. Eu vi que você estava usando o Inkscape ali no run. Quando ele termina de rodar aquele comando, ele mata o container? Então, o container ele realmente para de rodar. E não, você pode usar um argumento para ele apagar. Você escolhe. Ele por padrão ele persiste. E acabou. Esse vídeo, esse comando levou uns 6 minutos, só que eu cortei uma hora que ele estava instalando o micro do WSGI, porque demora 3 minutos o setup dele, não sei explicar porquê, mas é isso, né? E acabou meu tempo, mas depois, qualquer coisa, se tiver muito interesse, eu tento estudar mais e fazer uma outra palestra mais focada. Muito obrigado.